Olá, tudo bem? Eu sou o psicólogo Alexandre Zog e neste vídeo eu te explico o que é planejamento familiar e te trago 3 importantes dicas para você considerar ao fazer o seu. Este é o canal Completamente Conteúdo Online em Psicologia. Planejamento familiar? Você já ouviu falar disso? O que te vem à mente, ao ouvir essas palavras? A mim remete a decisões envolvendo a família. Mas que tipo de decisões? Bom, já faz alguns anos aí que preocupados, com o crescimento da população mundial e também assim com outros fatores que passaram a ser considerados, a partir da globalização e do empoderamento feminino, as Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde desenvolveram protocolos e políticas, de ação direcionadas ao planejamento familiar. O objetivo com isso é desenvolver ações, que visam contribuir para a saúde do homem, da mulher, da família e da criança. Isso passa desde a situação de não ter filhos até a situação de quantos filhos um casal vai ter, com que idade esse casal vai ter esses filhos e quanto tempo vai haver entre o nascimento de um e de outro. E veja bem, existir um olhar sobre essas demandas é realmente assim muito legal, mas tudo nessa vida tem uma dimensão positiva e outra negativa. Como eu busco a verdade no meu trabalho, eu te trago aqui também algumas considerações sobre a dimensão negativa desse termo. Frequentemente a bandeira do planejamento familiar é utilizada para justificar ações que vêm em direção da contracepção, tocando assim somente nesse tema, e direcionando a educação sexual também exclusivamente para esse lado da contracepção. Bom, aí eu não quero aqui entrar no mérito da questão, se a visão do termo tá certa ou se está errada, mas eu quero sinalizar para você um efeito facilmente observável dessas ações. Elas transformam o caráter da atividade sexual, fazendo com que ela tenha um viés assim, um quê de lazer. Então, a princípio, salvo raras exceções, o ser humano é a única espécie da natureza que desenvolve a sexualidade de uma forma assim recreativa. Então, com isso, a gente fica constantemente flertando com o perigo das DSTs e de uma gravidez não desejada, por exemplo. Tá, mas daí você vai se perguntar, ok, mas e quanto às dicas? As dicas são resultado da minha atuação profissional no contexto do desenvolvimento familiar. Já tem alguns anos aí que eu venho ajudando famílias a desenvolverem os seus vínculos e as suas relações, e venho observando que alguns detalhes fazem muita diferença, para que esses processos aí eles sejam vividos da melhor forma. Seguindo a linha de raciocínio que eu venho utilizando aí nessa playlist, a influência de Beth Carter e Monica McGoldrick, um casal que esteja se preparando para os filhos tem como tarefa do ciclo de vida familiar preparar a família para a chegada desse novo membro, prover sua assistência, saúde e educação, desenvolvimento emocional. Então, convenhamos que não é uma tarefa das mais simples. Então, aqui vai as dicas. Bom, a dica número 1, o significado da família. O que significa uma família para você? Para o seu companheiro? Para a sua companheira? Para os seus filhos? Isso deve ser considerado na hora de um planejamento familiar. Ok, mas e no que isso ajuda? Os conflitos familiares, preste atenção no que eu vou dizer, geralmente se situam na relação do casal ou então em disputas de poder
entre pais e filhos, né? Diferenças culturais entre os pais e os filhos, né? Ou então na área da comunicação entre os pais e os filhos. Então, portanto, tire um momento para discutir com o seu par, né, as regras, as concepções, os conceitos que cada um traz da sua família. Que entendendo de onde se está vindo, fica mais fácil de elaborar para onde se quer ir. Dica número 2, busque um alinhamento. Essa sugestão, tá, ela é para que se pegue aquilo que foi identificado na dica anterior, né, e se decida junto que vai ser passado adiante, a partir da relação do casal. Ter um momento para pensar sobre isso faz muita diferença no planejamento e na vida familiar, né, para que isso ocorra mais tranquilamente. Os pais, eles são importantes para os filhos de diversas formas. Então, se há um alinhamento correto, fica muito mais fácil, né, de conduzir os processos educativos, né, desenvolver a relação familiar, né, e administrar isso ao longo do tempo. Se esse assunto te chama a atenção, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link aí, uma indicação de um livro que trata de uma forma legal aí sobre esse tema específico, ok? Bom, e a dica número 3, conecte-se à função materna, função paterna. Ser pai, ser mãe, né, é um desejo de muita gente, é uma situação social, cultural, né, mas também perante o desenvolvimento familiar, ela requer uma função, tem um papel a ser desempenhado, ser pai, ser mãe. Assim, isso requer responsabilidade, nem sempre uma pessoa chega, né, para esse ponto aí, preparada para se conectar com isso, né, por diversos motivos que nem convém comentar aqui. Mas como é que eu vou desempenhar uma função de pai ou de mãe? Como desempenhar, né, a função paterna, a função materna com qualidade? Não se preocupe quanto ao significado da função paterna, função materna, que eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre isso, ok? Atenha-se apenas a essa máxima. Na educação e nas relações familiares, a maior autoridade é o exemplo. Na primeira infância, em outros momentos, o pai e a mãe são os heróis dos filhos, os modelos. As crianças constroem simbolicamente uma imagem do pai, né, uma imagem da mãe que fica para sempre dentro delas, né, e que elas resgatam depois quando elas vão ter filhos. Por isso que eu sugeri a dica número 1 e a dica número 2. Está tudo interligado. E como isso está interligado? Os exemplos que teus pais te deram vão influenciar na hora que tu for educar os teus filhos. Presta atenção. Se tu cresceu achando que a educação que tu recebeu foi ruim, presta atenção para não fazer igual com o teu filho, né? Porque a gente fica naquelas, às vezes, de dar algo que não recebeu e quando vê, dá demais, né? E sufoca, também não é bom. Bom, então para que você possa oferecer uma educação para o seu filho diferente da que você recebeu, né, você precisa entender direitinho assim como você viveu esse caminho, essa jornada aí, e meia dúzia de palestras e livros não é o suficiente, tá? Você precisa de uma ajuda profissional. Desejando contar comigo, você pode clicar aqui embaixo na descrição, né, e entrar em contato, ok? Bom, recapitulando então, nesse vídeo eu te expliquei o que é o planejamento familiar, como que foi assim que ele surgiu e depois eu te dei 3 dicas importantes para você fazer o seu e se sentir tranquilo, né, com relação ao desenvolvimento da sua família, ok? Gratidão pelo teu apoio, pela audiência. Se tu gostou, te inscreve, curte, compartilha, ok?
Um forte abraço e até!